Olá, hoje aqui para o Ateliê Gastronômico eu trouxe uma receita bem legal, fácil de fazer, é uma receita magra, é um nhoque de ricota com salmão. Para fazer essa receita você vai precisar de ricota, salmão, ovos, farinha, queijo ralado, azeite, noz moscada, cardamomo, estragão e sal. Para começar devemos picar o salmão, em seguida misturaremos todos os ingredientes, porém a farinha adicionaremos aos poucos até formar uma massa homogênea. Então, espalharemos a farinha em uma bancada e trabalharemos a massa ali, até que a massa não grude mais na mão. Quando chegarmos nesse ponto, é hora de formatar nosso nhoque. Para isso, faremos umas cobrinhas com a massa e cortaremos em cubinhos. Aí é hora de cozinhar. Em uma panela fervendo, entraremos com o nhoque. Estará pronto assim que todos subir. Vamos deixar escorrer e finalizar com o molho de nossa preferência. Fica aí a dica do quadro Ateliê Gastronômico. Tenha um bom apetite. Obrigado! Olá, hoje aqui para o quadro Ateliê Gastronômico eu trouxe uma receita de um molho clássico. É um molho que serve de base para muitos outros molhos. É o molho bechamel ou molho branco. Para fazer essa receita você vai precisar de leite, farinha, óleo, sal e noz moscada. O primeiro passo é fazer o roux, que nada mais é que a junção de farinha com óleo. Para fazer o roux, em uma panela vamos adicionar óleo e farinha, em fogo baixo e mexendo sempre, até que a mistura tome uma consistência de patê, de cor dourada, ou quando começar a sentir o cheiro de amêndoas. Nesse ponto, começamos a adicionar o leite, pouco a pouco, sem parar de mexer, não se preocupando se começar a empelotar. Basta continuar mexendo incisivamente e inserindo o leite aos poucos. Quando estiver em ponto de molho, finalizaremos com os temperos. Esse molho é um molho clássico, base para muitos outros molhos, como molho de queijo, molho de nozes, rosé, etc. A preparação do roux é muito importante dentro da gastronomia. Ele é um espessante de molho ou até mesmo base para massas como a de coxinha ou creme de leite. Bom, essa foi a dica do quadro Ateliê Gastronômico. Espero que gostem desse molho. Obrigado e bom apetite! Olá, hoje aqui para o Ateliê Gastronômico eu trouxe uma receita bem legal, é um molho de mostarda e mel. Essa receita é um molho agridoce, mas é bem interessante, ela casa com muitas saladas. Para essa receita vamos precisar de mostarda, açúcar mascavo, vinagre e mel. O primeiro passo é misturar em um refratário o açúcar mascavo e o mel, até que se homogeneizem. Quando isso acontecer, vai se obter uma pasta espessa. Adicione o vinagre, mexa um pouco até que ele agregue ao molho. Por último, entre com a mostarda e misture. Sirva como uma salada ou mesmo com uma carne de porco ou frango. Bom, essa foi a receita do quadro Ateliê Gastronômico. Espero que goste, obrigado e tenha um bom apetite. Olá, hoje aqui para o quadro Ateliê Gastronômico eu trouxe uma receita um pouco trabalhosa. É uma receita para juntar a família inteira para fazer, mas é bem legal. É a massa de macarrão. Para essa receita vamos precisar de farinha, ovos e sal. Faça um vulcãozinho com a farinha e no meio dela adicione os ovos e o sal. Com a ponta dos dedos, vá misturando o ovo com a farinha até que forme uma massa. Sove a massa até que ela fique lisa. Deixe descansar por mais ou menos 1 hora. Quando a massa descansa, fica mais leve e mais macia, tornando-se mais fácil de abrir.
Polvilhe farinha em uma bancada e com um rolo abra do meio para as pontas. Se tiver um cilindro, facilita muito o trabalho. Deixe a massa com uma espessura de 1 a 3 milímetros. Corte folhas de mais ou menos 10 por 5 e adicione as folhas em uma panela com água fervendo. Quando cozidas, retire as folhas, coloque em um recipiente com água gelada, escorra e deixe-as secar em um pano. Depois, com a ajuda de um cortador ou mesmo uma faca, corte-as no tamanho de 10 por 5. Só uma pequena observação, a quantidade de farinha e ovos pode variar dependendo do tamanho do ovo e da qualidade da farinha e da umidade relativa do ar. Legal, essa foi a receita do quadro Ateliê Gastronômico. Junta toda a família para fazer e bom apetite! Olá, hoje aqui para o quadro Ateliê Gastronômico eu trouxe uma receita um pouco trabalhosa. É uma receita para juntar a família inteira para fazer, mas é bem legal. É a massa de macarrão. Para essa receita vamos precisar de farinha, ovos e sal. Faça um vulcãozinho com a farinha e no meio dela adicione os ovos e o sal. Com a ponta dos dedos, vá misturando o ovo com a farinha até que forme uma massa. Sove a massa até que ela fique lisa. Deixe descansar por mais ou menos 1 hora. Quando a massa descansa, fica mais leve e mais macia, tornando-se mais fácil de abrir. Polvilhe farinha em uma bancada e com um rolo abra do meio para as pontas. Se tiver um cilindro, facilita muito o trabalho. Deixe a massa com uma espessura de 1 a 3 milímetros. Corte folhas de mais ou menos 30 por 10 e faça rolinhos de comprido. Com uma faca, corte de meio em meio centímetro. Separe os rolinhos e abra-os. Em uma panela com água fervendo, adicione seus talharins. Quando cozido, retire, escorra e adicione ao seu molho escolhido. Só uma pequena observação, a quantidade de farinha e ovos pode variar dependendo do tamanho do ovo e da qualidade da farinha e da umidade relativa do ar. Legal, essa foi a receita do quadro Ateliê Gastronômico. Junta toda a família para fazer e bom apetite!